Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o livro de Daniel, Sociedade Secreta nos Estados Unidos. Fiz agora Sociedades Secretas, os outros vídeos fiz falando de Roma. Agora eu vou falar de Sociedades Secretas nos Estados Unidos. Falar da outra besta agora. Falei da besta que sobe do mar, agora eu vou falar da besta que sobe da terra. Sociedade secreta nos Estados Unidos. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo neste dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar esta verdade, para mostrar o ocultismo que existe por trás das sociedades secretas. Por isso, meu Deus, fique comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. O centro deste conflito, que desde lá do céu, que está minando as pessoas aqui na terra, entre as forças do bem e do mal. Miguel Jesus contra Satanás, o inimigo. O tema básico do livro de Daniel é o grande conflito que entre as forças do bem e as forças do mal, e a vitória de Deus àqueles que estiverem ao seu lado. No livro Exaltai-o, na página 290, fala: o mundo caído é o campo de batalha para o maior conflito que o universo celestial e os poderes terrestres já presenciaram. Decidiu-se que eles fosse o teatro em que seria resolvida a grande luta entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Todo ser humano desempenha uma parte nesse conflito. Ninguém pode ficar em terreno neutro. Ninguém. É fora de questão ficar em terreno neutro. É o bem ou é o mal. Não ficar em cima do muro. No livro Em Rota para a Ocupação Global, fala: um agente de alto escalão do governo expõe a agenda secreta para a unificação mundial. Quer dizer, diz que é o governo único, né? E relatando mais uma vez a origem das sociedades secretas, né? Repetindo de novo, que é bom repetir para que as pessoas que não assistiram os vídeos passados, que passam a saber da origem das sociedades secretas do livro de Gary A.K.K. em Road to Global Occupation. Antigas religiões de mistérios, cabalismo, gnosticismo, cavaleiros templários e rosicrucianos, maçonaria e Illuminati, sociedade teosófica, muitas seitas no século XXI, movimento Nova Era. Aí o que vem nessas religiões? Impérios, Babilônia, Egito, Índia, Pérsia, Grécia e etc. Todos eram formas de panteísmo. O que é nessa forma de panteísmo? Bruxaria, feitiçaria, adivinhação, espiritismo, práticas ocultas, religiões orientais, hinduísmo, budismo, shintoísmo e etc. Tudo religião pagã. Aí continua, no cristianismo e as sociedades secretas. Cabalismo, que era de Babilônia. O reino babilônico adorava o cabalismo. O que vem nesse cabalismo? Os gnósticos criados pelo Simon Magnus. De acordo com Elipas, Levi se tornou um feiticeiro de Nero. Isso está, não é invenção minha, isso está no livro Histórias de Lemagian. Quer dizer, a história de La Magia, página 189. O que vem nessas sociedades? Sociedades islâmicas, ismailíes, karamatitas, fatimidas,
drúzios e assassinos, que resume templários, rosicrucianos, maçonaria, jesuítas. Não se enganem. No livro Grande Conflito, na página 552, Ellen G. White diz: assim, sobre novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na terra. Quase 6.000 anos afligindo a humanidade. Nessa imagem, o dragão e os Estados Unidos. Satanás e os Estados Unidos, porque o dragão na Bíblia é Satanás. A primeira loja maçônica na América, dia 30/7/1733, século XVIII. Ela relata: no St. John's de Odesse Lodge, Estados Unidos, United States. A maçonaria está enraizada no DNA dos Estados Unidos da América. A fraternidade manteve um lugar em solo americano quase desde quando os primeiros peregrinos chegaram. Que os primeiros peregrinos foram aquela turma que chegou em 1620, que os pais peregrinos do pastor Joy Robinson, que fugiu da opressão da Inglaterra. Muitos pais fundadores eram maçons e inúmeros irmãos desempenharam um papel na luta pela independência. Como os estudantes de história e tradição, os maçons transmitiram habilmente ensinamentos e rituais maçônicos por 3 séculos. Quer dizer, século XVIII foi fundado, 19 e 20, e até hoje, a maçonaria aí, ó, aquele símbolo do G, que tem como se fosse um compasso em volta, como se fosse um V invertido, é maçonaria. A moeda americana, que tem o olho de Horus, quer dizer, já os Estados Unidos na base de ocultismo. George Washington viveu entre 1789 a 1797. Foi iniciado na maçonaria no dia 4 de novembro de 1752 na Fredericksburg Lodge, no número 4 na Virgínia. Se tornou venerável mestre no dia 20 de dezembro de 1788, presidente de uma loja maçônica. Quer dizer, George Washington, guarda esse nome. Eu vou dizer que não é minha invenção, e sim textos relatando. Thomas Jefferson, de 1781 a 1809. Ele foi reconhecido como membro da maçonaria Illuminati. Edição maçônica, edição da Bíblia Sagrada de 1951. Provavelmente um membro da loja Charlotte Helve. Por que seu nome aparece nas atas desta loja? Quer dizer, aparece por quê? Continua, distintos maçons.
Distintos maçons na Revolução Americana, George Washington, Ben Franklin e Lafayette, são alguns dos nomes memoráveis homenageados por esta imagem. Todos passaram pela maçonaria. Todos eram maçônicos. Aí tem todos os presidentes americanos, né, que passaram pela maçonaria. Quem não passou foi o Abraham Lincoln, que mataram ele, porque ele não quis fazer parte da maçonaria, e John Kennedy não quis fazer parte da maçonaria, por isso que foi aniquilado. Mataram, porque não queriam fazer parte. Porque se até os papas não foram, como se diz, não fugiram da opressão dos jesuítas, porque eles queriam minar as lojas maçônicas dentro do Vaticano. Cara, 2 papas na Idade Média morreram por causa disso, que não queriam lojas maçônicas. E, recentemente, agora no século XX, que era o Papa João Paulo I, não queria. O que fizeram com ele? Mataram ele envenenado. E eles falam: quem manda na terra somos nós. É a linguagem de Satanás. Aí a pergunta no livro Chenoblin William, Maçoneria Beyond the Light, ele fala: a loja faz parte de uma enorme rede de organizações globais de bruxaria. Quer dizer, o próprio cara que faz parte. A maçonaria é o maior agrupamento de bruxos do mundo. Quer dizer, é invenção minha? É invenção de quem está falando? De quem prega? O capítulo 18 do Evangelismo, o cara fala, relata como lidar com a falsa ciência e com os falsos cultos, ismos e sociedades secretas. Quer dizer, os perigos das sociedades secretas, separação clara, enganos através das sociedades secretas. Quer dizer, o livro Evangelismo de Ellen G. White. Aí no capítulo 18, enganos por meio de sociedades secretas, ela relata: o mundo é um teatro. Os atores e seus habitantes estão se preparando para fazer sua parte no último grande drama. Entre os grandes massas da humanidade não há união, a não ser quando os homens se alinham para realizar seus propósitos egoístas. Deus está observando. Seus propósitos a respeito de seus súditos rebeldes se cumprirão. O mundo não foi entregue às mãos dos homens, embora Deus esteja permitindo que os elementos de confusão e desordem dominem por algum tempo. Quer dizer, é o que Deus está fazendo. Está deixando que essas partes se dominarem, dominarem o mundo, até chegar ao seu declínio. Aí continua. Na página 622, um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que estão unindo em sociedades secretas. Os que estão cedendo à paixão por confederar-se estão executando os planos do inimigo. Evangelismo na página 622. No livro Testemunhos para Ministros e Ombreiros Evangélicos, na página 118, Ellen G. White relata: a nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. E este plano já começa a cumprir-se.
Todos carecem de sabedoria para pesquisar cuidadosamente o mistério da iniquidade, que parece tanto na finalização da história da Terra. Quer dizer, é o chamado, né? É o alerta de Ellen G. White. Aí tem, percebe que na sua cidade tem esses símbolos. Quer dizer, esses símbolos aqui são tudo símbolos maçons. Eu mesmo aqui na minha cidade já percebi, já que tem símbolos maçons, sem saber que era da maçonaria. Achei muito esquisito. No texto da Wikipédia, relata: seu nome completo oficial é Concílio Supremo, Mãe do Concílio Mundial, dos Inspetores Gerais Cavaleiros, Comandante da Casa do Templo de Salomão, do 33º grau do antigo e aceito rito escocês, da maçonaria da jurisdição sul dos Estados Unidos da América. Quer dizer, foram os escoceses, né? A maçonaria foi por parte dos escoceses, bem lá atrás, né? No século XVI, XV, que foi partido a maçonaria, que é jesuíta. É a mesma coisa. A sede do Concílio Supremo do Rito Escocês da Maçonaria, de Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction, dos Estados Unidos. Tem dois requisitos nessa sede: sabedoria e poder. Quer dizer, conhecimento e como se diz, e fama, né? Poder é fama. Quero ter poder. Ser, como se diz? Ser cara poderoso na Terra. Prefeitura de Los Angeles, quer dizer, tudo com coisa maçônica lá. Cara, tudo oculto, todas as coisas ocultas. Quer dizer, e o deus deles é Baphomet. Você chegando a você chegando a você chegando a no grau 33 ou 34, você vai conhecer quem é o deus da maçonaria. Sede do Concílio Supremo do Rito Escocês na maçonaria no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versos 1 a 8, Jesus relata: Jesus, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e elevando-o, mostrou-lhe num momento, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Quer dizer, olha só a linguagem de Satanás. Quer dizer, é o que acontece. Ah, vai lá na maçonaria que é normal, que era uma religião. Quer dizer, religião? Enganação. Não caia nessa barbúndia. Não caia nessa enganação. Estrutura maçônica, a estrutura da maçonaria americana. Scottish Rite, ritual escocês. No 12º, mestre arquiteto.
acho que deve ser no 12º grau, né? Mestre arquiteto, 11º, Eloy de 12, 10º grau, Eloy de 15, o 9º é Eloy de 9, o 8º é intendente de construção, o 7, prespote e juiz, o 6º é secretário confidencial, o 5º é mestre perfeito, o 4º é mestre do segredo. Aí tem a loja azul, que é o 3º, mestre maçom, o 2º é companheiro e o 1º é aprendiz. York Hit, ritual York, mestre da marca, quer dizer, só bruxaria. E tem vários, do 30º até o 13º, 32º, sublime príncipe do real segredo, 31º, inspetor inquisidor, 30º, cavaleiro Kadoshi, 29º, grande cavaleiro escocês de Santo André, 28º, cavaleiro do sol adepto, 27º, cavaleiro comandante do templo, 26º, príncipe da misericórdia, 25º, cavaleiro da serpente de bronze, 24º, príncipe do tabernáculo, 23º, chefe do tabernáculo, 22º, cavaleiro do machado real, 21º, cavaleiro nomaquita ou prussiano, 20º, mestre loja simbólica, 19º, pontífice, 18º, cavaleiro Rosa Cruz, 17º, cavaleiro do Oriente e do Ocidente, 16º, príncipe de Jerusalém, 15º, cavaleiro da espada, 14º, perfeito eu, 13º, real arco de Salomão. E tem também, né, Ordem dos Cavaleiros Templários, Ordem dos Cavaleiros de Malta, Ordem da Cruz Vermelha, Mestre Super Excelente, Mestre Seleto, Real Mestre, Maçom do Real Arco, Mestre Mais Excelente, Past Master, Corpos Auxiliares, para mulheres, Ordem de Estrela do Oriente, Filhas do Nilo, Santuário Branco, para jovens, de Molin, filhas de Jó, arco-íris. Quer dizer, o 33º é grande soberano inspetor geral. E tem os ritos, olha só, os ritos deles, né? Esse rito maçônico, jovens, né? Jovens indo nessa loja, sendo maçom, olha só. Albert Pike, advogado, soldado, escritor e maçom, viveu de 1809 a 1891. Pike se juntou a uma loja maçônica, onde se tornou extremamente ativo nos assuntos da organização, sendo eleito soberano grande comandante da jurisdição sul do rito escocês em 1859. Ele permaneceu soberano grande comandante pelo resto de sua vida, um total de 32 anos, dedicando grande parte de seu tempo ao desenvolvimento dos rituais da ordem. Pike ainda é considerado na América como um maçom eminente e influente, principalmente na jurisdição sul do rito escocês. Aí vem a pergunta num livro: a maçonaria é uma religião? Eu já falo que não. Jamais é uma religião. Nunca foi, nunca será. Toda loja maçônica é um templo religioso e seus ensinos são instruções religiosas. É uma religião universal externa e imutável. A maçonaria não propaga nenhum credo, exceto o seu próprio, mas simples e sublime, aquela religião universal ensinada pela natureza e pela razão, panteísmo e iluminismo, aquele rito à beira do véu, pois lá se declara que a maçonaria é uma forma de adoração. Quer dizer, não vai você não fazer parte da maçonaria. Eu não vou adorar ela não, eu só vou lá para participar dos eventos ou participar da reunião, mas eu não vou adorar ela.
Cara, engano seu. Eles fazem você a adorar a maçonaria. É uma forma de adoração. Cara, ser somente ela adorada. Cara, nenhuma outra. Engano seu. Se você pensa nisso. Pike, Albert, Moraes and Dogma. Making Albert, Making Revizzi, Encyclopedia of Freemasonry. Quer dizer, que escreveu foi Albert Pike. Cara, explicando o que é a maçonaria. Eles acham que é religião, mas não é. Quem é o deus da maçonaria? É Abaddon, no 17º grau. Tinham sobre si como rei, aí tem no Apocalipse 9, verso 11, tem uma pregação do pastor Samuel Ramos, que ele relata sobre um rapaz que estava ele conheceu um rapaz que era maçom, e ele convidou esse rapaz, era conhecido do pastor, e ele convidou esse rapaz para assistir a pregação dele, e ele foi na igreja adventista para assistir a pregação de Samuel Ramos. E Samuel Ramos estava pregando sobre as 7 trombetas. Era a semana das 7 trombetas. E chegou na quinta, acho que na quinta trombeta, quinta ou sexta trombeta, aquela que fala do anjo do abismo, que é Abaddon. E ele falou, cara, eu conheço, era esse Deus, cara da maçonaria, cara, eu já vi. Abaddon. E que ele percebeu que Abaddon era da maçonaria, que era um anjo pagão, que era Satanás, que é Satanás. E ele fazia parte dessa sociedade. E ele foi convertido, depois disso ele foi convertido, batizado e se voltou para Deus. Porque ele conheceu que a maçonaria não é religião. Ele estava fazendo parte de uma sociedade que estava fazendo mal a ele. Abaddon, 17º grau. Aí em Apocalipse capítulo 9, verso 11. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Quer dizer que daqui a pouco eu vou mostrar uma pregação de Samuel Ramos, não vou mostrar imagens, né, porque dá direitos autorais, mas vou mostrar só o áudio dele que vai falar. A palavra Jabulon, trindade maligna. O JH da palavra representa o nome de Yahé ou Jeová. O Bul representa o nome de Baal ou Bel. O On representa o nome do deus Sol, egípcio, o deus do faraó. Quer dizer, que é só nome para maçom. Que é só nome maçom. Quer dizer, que não significa nada para um cristão. Cara, interessar por isso. Cara, eu estou apresentando isso, cara, eu não tenho nem prazer de apresentar isso. Mas eu estou apresentando para te alertar, cara, para você ver, cara, abrir a sua mente, abrir a sua visão, cara, ter uma visão mais ampla. O que você está pensando, na onde que você está, na onde que você está, como se diz, cara, frequentando, cara, que não é bem para você isso. Não é o lugar que você vai ter que estar. E sim, cara, é o lugar seu. Cara, lendo uma Bíblia Sagrada. Cara, aprendendo as profecias. Aprender dos evangelhos. Vou mostrar agora o áudio do Samuel Ramos. Se atentem. Capítulo 9, irmãos, o verso 11, dá o nome e o sobrenome do anjo do abismo. Dá o nome e o sobrenome daquele que está causando as tragédias e sofrimentos das 7 trombetas. Vamos ler o capítulo 9, verso 11, aqui tem o nome e o sobrenome.
A leitura deste verso já converteu várias almas, irmãos. Eu já vi com os meus olhos com pessoas sendo convertidas por causa deste verso que eu vou ler agora. E pode ser que aqui dentro alguém possa ser convertido por causa deste verso. Vou ler, capítulo 9, verso 11. Tinham sobre si um rei. Então esses gafanhotos que picavam como escorpiões, me parece, queridos, que eles são mais demônios. Parece que são forças demoníacas que pareciam gafanhotos, mas eles tinham ferrões de escorpiões e provocavam esse tormento de 5 meses. Porque aqui no verso 11 diz que eles têm um rei. E o rei não é gafanhoto, não. Se o rei não é gafanhoto, o exército também não é gafanhoto. Aqui diz, eles tinham também o quê? Sobre si, rei. O anjo do abismo. Se o rei é um anjo do abismo, tudo indica, irmãos, não estou dizendo que, afirmando que é, mas tudo indica que todos esses que parecem gafanhotos, mas não são gafanhotos, mas são mais como escorpiões e que provocam dores, sejam forças demoníacas, porque o chefe deles é um anjo, chamado anjo do abismo, e dá o nome dele. Em grego, ou seja, o seu nome em hebreu é Abaddon, e em grego é Apolion. Agora, queridos, todos os que entram para a maçonaria entram em busca de luz. Entram em busca de luz. Ninguém pode entrar na maçonaria se não for em busca de luz. Então, o senhor não sabe o que está falando. Você não sabe o que você está falando. Eu sei o que eu estou falando, porque eu pesquisei. São 30 anos de pesquisa. Queridos, quando a pessoa entra para a maçonaria, eles tiram a roupa da pessoa, deixam a pessoa nua, vestem com avental, vendam os olhos, e agora, sem ver nada, ele é conduzido por um irmão maçom, conduzido até uma porta, e ele é orientado a chegar naquela porta e bater na porta. E um outro irmão maçom lá dentro vai perguntar: quem é você? E de onde você vem? E este irmão maçom que está sendo introduzido, ele é orientado a falar: eu sou o fulano de tal, e que venho das trevas, em busca da luz. Agora imagine um cristão. Tem muitos pastores evangélicos maçons, irmãos. Muitos famosos no mundo. Billy Graham é maçom. Agora imagine cristãos, pastores, dizendo: eu venho das trevas. É exatamente o que Satanás quer, falar que Jesus é trevas e ele é a luz. É exatamente como está dentro do templo maçônico, irmãos. O lado norte aqui eles chamam de trevas, e o lado leste, para onde eles se ajoelham, eles chamam de luz. É impossível você não lançar lama em Jesus ao se tornar o quê? Um Freemason. Você está lançando lama em Jesus, chamando-o de trevas. E quando você entra no primeiro grau, você não sabe que Deus é. Mas você tem que crer em algum Deus. Quem não crê em Deus nenhum não pode ser maçom. Não pode. Ele tem que crer em algum Deus, para que um dia ele possa crer também no Deus da maçonaria. Quem não crê em Deus nenhum também não vai crer no Deus da maçonaria. Então ele nunca será convidado para ser maçom. Não no segundo, não no terceiro, não no quarto e nem no quinto grau, nem no 10º grau. Lá pelo 14º, 15º grau, ele vai descobrir o nome do Deus da maçonaria. E de onde foi tirado o nome do Deus da maçonaria? Da Bíblia. Capítulo 9 de Apocalipse, verso 11. E o nome do anjo do abismo é, em hebreu, Abaddon. Existem 2 nomes para o Deus da maçonaria: Jabulon e Abaddon. Abaddon é tirado daqui.
Então, quem é hoje? Então, quer dizer, Samuel Ramos, cara, relata, cara, ele falou que teve várias conversões, cara, de pessoas que se converteu, cara, que eu relatei sobre o rapaz, cara, que assistiu a pregação dele, que ele convidou, cara, que foi por essa intenção mesmo, que ele queria pregar, cara, sobre as trombetas, e convidou esse rapaz, que ele sabia que era maçom, que era para assistir a pregação, cara, que ele iria falar que o Deus, cara, o Deus dos gafanhotos era Abaddon. E Abaddon é o Deus da maçonaria, no 17º grau. Quer dizer, que coisa, né? É isso que o mundo quer esconder de você. É isso que, se não tem ninguém para relatar, eles escondem de você. Você não fica sabendo. Ah, a maçonaria é bom. Você viu o que o Samuel Ramos falou, né? Era sobre quem entra na maçonaria. Quer dizer, você pensa que é fácil, é? Você pensa que vai lá só para assistir reunião só e ficar assistindo reuniões em várias vezes? Quer você ficar assistindo e não vai acontecer nada? Engano seu. E se você não crê em nada, eles não chamam você para nada. Você tem que crer, por exemplo, num Deus. Ou Deus do céu, ou Deus pagão. Olha mais relatos de Samuel Ramos. Olha só. Na cidade de Manaus, na saída, um irmão, Lázaro, o nome dele, lá de Manaus, ele me apertou a mão na saída e disse: eu sou maçom. E eu já sabia que o nome do Deus da maçonaria é Abaddon. Eu olhei para ele e disse: então você já passou do 14º grau. É assim, porque antes a pessoa não sabe. Mas ele disse: só o que eu não sabia é que Abaddon é Satanás. Estou fora, vou sair. Ele foi batizado. A questão de 1 mês, 2 meses atrás, um irmão lá de Itabuna, na Bahia, me escreveu dizendo: pastor, o senhor se lembra de mim? Meu nome é fulano de tal. O senhor se lembra de mim? Conversei com o senhor na saída e disse que eu era maçom. Quero dizer para o senhor que eu não sou mais. Fui batizado sábado passado na igreja adventista do 7º dia. Queridos, nós temos que vir para a luz. E Lúcifer não é luz, não. Lúcifer é trevas. Jesus é luz. Jesus disse: eu sou o quê? A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Foi Jesus quem criou o sol, a lua, as estrelas. E nós temos que adorar o Criador e não a criatura. No livro de Provérbios, o conselho é... E no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, relata: há caminho que o homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Quer dizer, quem não crê em Deus, os caminhos deles são da morte. E quem crê em Deus, que acompanha Deus aonde ele vai, cara, como se diz, se Deus acompanha você aonde você vai, cara, e está em comunhão com Deus, vai para um lugar direito, cara, vai por uma estrada direita, cara, como se diz, a vida eterna. Em Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20, fala: hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Quer dizer, é a mensagem de Deus
para nós. Todos nós. É a mensagem. Então, povo de Deus, esse foi o vídeo da Sociedade Secreta nos Estados Unidos. Agora será só focado nos Estados Unidos, que é a besta da Terra, que é a besta que sobe da Terra, tá bom? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades. Por isso, meu Deus, agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!